Vocês com certeza já ouviram este nome, a maior lenda do Minecraft e uma das maiores entre qualquer jogo. Mas se eu te contasse que ele na verdade é sim real, mas não do jeito que você pensa? Este é um boato bem antigo na comunidade de Minecraft, vindo algum pouco tempo depois após aquele icônico print do Herobrine que tantos conhecemos. Mas diferente do que todos pensam, Notch e o Among jamais removeram essa entidade. Não do jeito que esperavam. Um jogador que não quis se identificar relatou que uma noite jogava a versão alpha do Minecraft, uma época totalmente limitada do jogo. Esse jogador, como quase todo mundo jogava, tinha criado uma pequena casa no mundo. Enquanto isso, ele estava numa chamada de Skype com um amigo. Esse amigo contou um pequeno boato sobre um tal de Herobrine. Os dois riram em chamada porque aquela história dele não deixava de soar como uma farsa. Mas esse tal amigo disse que era real. E de certa forma isso foi intrigante. Afinal, era um fantasma igual a você, tornando seu mundo um inferno. E o que diferenciava de você era que a névoa presente em seus olhos. Mas o jogador ou jogadora disse que naquela noite não viu o Herobrine, mas algo bem diferente. Era um jogador todo preto. Ele não tinha detalhe algum em sua skin e era somente escuro como trevas. Ele nunca se aproximava, ele nunca era hostil. Ele ficava sempre observando, de longe. Algum tempo depois, nosso jogador atualizou para a versão 1.4 e não apareceu ele novamente, o que gerou estranheza para onde ele foi. Ele nunca foi um inimigo direto, ele nunca foi de criar cruzes como o Leak ou destruir árvores como o Herobrine original. Seja o que fosse essa coisa, ela agia de forma muito mais pacífica, apenas visualizando o que você fazia. Essa pessoa instalou no seu PC uma versão beta do Minecraft, já que por ser uma versão anterior do jogo existia mais chance daquela sombra voltar a aparecer. E tudo estava normal, até dias depois, quando o próprio Herobrine apareceu para ele. O jogador correu para o ponto mais distante que ele havia construído, a mina. Ele atravessou uma pequena floresta para chegar até lá, e bem, o jogo estava bem escuro. Até que do nada uma luz surgiu, uma luz bem fraca na forma de uma pequena tocha de redstone. Aquela tocha extremamente fraca que ilumina em vermelho. Poderia ser a Mojang fazer uma piada para referenciar o Herobrine, mas dá para confirmar alguma coisa? Nosso jogador foi andando até chegar em sua casa, e então lá uma placa apareceu perto de sua porta. Poderia ser mais uma pegadinha. Na placa estava escrito somente nu. Palavra que traduzida ao pé da letra significa nulo ou inexistente, mas nosso jogador ainda viu aquilo como uma piada, então ele apenas dormiu. Ao amanhecer, ele saiu pela porta da frente e ouviu algo parecido com um choro, um grito ou um rosnado, mas esse som do nada se transformou num bug, todo distorcido. O jogador olhou para frente, para trás, para cima, para baixo, direita, esquerda, nada, não tinha ninguém. Do nada, um barulho de queda foi ouvido. Ao olhar para trás, ele viu novamente Herobrine, mas antes de qualquer coisa ser feito, o jogo travou antes do Minecraft crashar. Finalmente, isso tinha assustado tanto o nosso jogador que agora ele se perguntava o que tinha acontecido. Ele mandou um e-mail para Mojang perguntando que tipo de brincadeira idiota eles estavam fazendo. Passou-se horas, dias, semanas, um mês, 2 meses, quando finalmente a Mojang respondeu. Nosso jogador desistiu de jogar aquela versão cheia de piadas aparentemente, então atualizou seu jogo para a versão 1.7.2. Um novo mundo foi criado, ele apareceu no bioma de planície e foi explorar os novos biomas da atualização, e então ele só parou em um ponto. Ficou 3 dias sem nenhum tipo de casa, depois construiu uma, e depois saiu do jogo e ficou sem jogar por alguns dias. Isso porque ele estava fazendo algum trabalho escolar. Quando finalmente teve tempo, ele retornou ao seu mundo, mas não spawnou em sua casa, mas sim no subsolo. Havia somente um corredor estreito à sua frente, sem luz, então ele andou um pouco. Depois de 5 minutos andando, ele estava cansado e quis voltar, mas do nada apareceram blocos de pedra que impediam passagem, e quem teria colocado? Não demorou muito para que outra tocha de redstone aparecesse, então o jogador continuou sua jornada caminhando, e mais tochas de redstone apareciam iluminando assustadoramente seu caminho. Então chegou no beco sem saída, mas uma placa estava lá contando algo. Ao ler a placa, um som estranho surgiu ao fundo. O áudio foi cortado de repente, a placa estava escrita com letras ilegíveis em sueco.
Ele escreveu a mensagem que acabava de ler no Google Tradutor, lentamente, escrevendo uma a uma sílaba. Então ele clicou no tradutor e dizia: agora era totalmente justificável parar de jogar aquilo, mas seja quem tiver escrito aquilo, precisava de ajuda. Então entrou novamente, sem estar com nada no inventário. Ele olhou ao redor e viu o ser com o nome que todos nós conhecemos: Herobrine. O jogador encarou até a tela ficar estática. O ser começou a usar o sistema de chat. Preciso de ajuda. Você já jogou as versões Alpha e Beta? Se sim, você já viu um personagem te olhando ao longe? Aquele se camufla entre as trevas. Não subestime esse monstro. Eu estou preso e você pode culpá-lo. Você já deve ter ouvido histórias sobre mim, sobre aterrorizar jogadores inocentes. São farsas. Eu sou temido por supostamente ser cruel, ser chamado de um maldito irmão vingativo de Note. Mas é mentira, tudo é mentira. Aquela entidade que você viu antes, ele é o mal verdadeiro. Diga que eu estou preso, mas tome cuidado. O jogo agora é dele. Herobrine era uma vítima? Nosso jogador conversou com outro amigo que também jogava Minecraft. Eles compartilharam suas experiências que eram preocupantemente similares. Esse tal amigo também foi avisado sobre quem seria Nu. Nosso jogador disse que todas as capturas de tela que havia tirado sumiram, então por isso não tinha provas. Mas ele deixava um aviso: Herobrine sempre estaria cuidando de vocês, tentando contar sobre um mal pior do que qualquer coisa vista neste simples jogo quadrado. Quanto ao Nu, ele estaria sempre à espreita. Tome cuidado, pois na noite mais densa ele estaria ali, te observando, esperando o momento para atacar. Shadow Herobrine. Um vídeo consecutivo de eu somente contando histórias. Sim, eu gostei disso. Gente, semana que vem a gente já volta com um caso da internet, com um caso deveras interessante. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar vídeo novo o YouTube notificar. Vão lá no canal principal que eu gravo com isso, vocês com certeza vão gostar. E é isso, fiquem com Deus, falou!